Nas nossas redes sociais, eu tenho recebido muitos comentários de pessoas reclamando que no vídeo não tem uma indicação de quem sou eu, porque geralmente esses conteúdos são postados no canal da Escola de Psicanálise de São Paulo e aí não aparece a pessoa. Eu gosto muito disso porque é um sinal dos tempos, né? Hoje a gente não quer muito saber de instituições. É como se a gente tivesse um pouco desiludido com as organizações. Não acredita mesmo, não sei se existem organizações que de fato se organizam para fazer diferença no nosso cotidiano. Então as pessoas sempre perguntam quem sou eu, querem que coloque a, as indicações do meu perfil, do meu canal pessoal. E eu acho isso muito bonito, porque é como se a pessoa estivesse dizendo assim, ó, eu quero que ela receba os louros pelo próprio trabalho e não que alguém, tipo uma instituição, esteja se valendo da imagem dela para angariar atenção, para angariar público. Eu acho que as pessoas, pelo menos as pessoas que me seguem, são muito educadas em todos esses processos, inclusive no conhecimento de como funcionam essas plataformas online. Então, fico muito contente com isso. Tudo isso para dizer que agora eu vou me esforçar para começar todos os vídeos falando quem sou eu, falando um pouquinho sobre qual é a minha proposta de trabalho e, enfim, me apresentando nesse lugar. Então, para vocês que me conhecem, talvez isso seja um pouco repetitivo, mas eu vou fazer isso pensando nas pessoas novas que estão chegando e que estão me pedindo esse reconhecimento. Achei muito bonito, então eu quero fazer. Então, para começar, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está entrando aqui. Nós estamos no canal da Escola de Psicanálise de São Paulo. Eu sou Débora Damasceno, eu sou coordenadora, há uns anos já, eu sou coordenadora dos cursos de formação da Escola de Psicanálise de São Paulo e eu sou a cara da escola, eu sou a pessoa que mais aparece nas redes sociais falando da escola. A proposta da Escola de Psicanálise de São Paulo é ensinar psicanálise. Psicanálise diferente de outras disciplinas, psicanálise não na maior parte das vezes é passível de ser de fato confundida com outras disciplinas se a gente tiver conhecimento suficiente para isso. Então, eu sou formada em filosofia pela USP, sou especialista em teoria psicanalítica pela Sorbonne e por causa do meu percurso, da minha história de vida, quando eu voltei para o Brasil, eu queria que as pessoas entendessem de psicanálise porque eu acreditava e acredito ainda que a gente precisa saber sobre o nosso funcionamento. Eu sei que psicanálise não é o único jeito, não é a única metodologia de interpretação do nosso funcionamento psíquico, mas continua sendo o que para mim é mais efetivo, o que eu gosto mais, faz mais sentido para mim. Então, eu continuo estudando isso e continuo, como parte dos meus estudos, falando sobre isso e ensinando isso. A escola ela foi feita com esse espírito de tornar a psicanálise cada vez mais compreensível para as pessoas que têm interesse por isso. Não é uma coisa assim do tipo, ai, nossa, todo mundo tem que conhecer. Eu já fui desse estágio de todo mundo tem que conhecer, mas hoje em dia eu estou, até porque tem mais informação difundida, hoje em dia eu estou nessa fase de, quem tem que conhecer é quem quer, quem tem interesse, quem está procurando por isso, e eu quero ser essa parceira de estudos. Então, a proposta da Escola de Psicanálise de São Paulo é que pessoas conheçam psicanálise. Claro que junto disso nós temos muitos cursos, tanto voltados para o público leigo, quanto voltados para psicanalistas. A gente tem um trabalho muito interessante de prática clínica para que psicanalistas que não estudaram com a gente, que vêm de outros percursos, possam aprimorar, já que psicanálise é isso, né? Um estudo continuado. A gente sempre vai
está estudando como parte da nossa prática, né? Eu gosto de pensar que a gente estuda psicanálise teoricamente, a gente estuda psicanálise quando a gente faz a própria análise e a gente estuda psicanálise quando a gente está atendendo. É um outro jeito de continuar estudando psicanálise. E eu penso que o psicanalista que tem essa consciência de que ele é um estudante, de que ele é um pesquisador, ele mantém o seu trabalho psicanalítico. Porque a definição do que é psicanálise, a prática, é muito cheia de nuances, é muito cheia de senões. Só o estudo constante e a observação constante do processo nos permitem permanecer na linha da psicanálise. Existem diversas formas de lidar com os aspectos mentais do nosso desenvolvimento. A psicanálise é uma delas. Atualmente, quando a psicanálise está extremamente difundida no nosso histórico, para mim a questão é que quando uma pessoa procura um psicanalista, ela encontre um psicanalista e não alguém que está se utilizando do nome da psicanálise para fazer alguma coisa que a gente não sabe o que é. Eu recebi uma mensagem essa semana de um rapaz muito educado, muito gentil, dizendo que estava fazendo psicanálise com ênfase em TCC. Eu perguntei para ele, ele ainda não me respondeu, o que seria uma psicanálise com ênfase em TCC. Eu não falei isso para ele, mas assim, na minha concepção de psicanálise e nos meus parcos conhecimentos de TCC, são coisas absolutamente antagônicas. Então, assim, estou curiosíssima para que ele me responda do que se trata esses seus estudos. Bem, hoje eu estou aqui para continuar a nossa conversa sobre libido. Há uns meses atrás, Rosana Cidrão, aluna minha do curso de formação em sexologia, que não está com inscrições abertas, me convidou para falar sobre libido no seu podcast, muito bonito, muito interessante, inclusive, que se chama Prazer Tantra. E eu fui falar sobre libido, conversei com ela, uma conversa deliciosa, e claro, saí de lá com a sensação de que falaria mais 4 horas sobre o tema. Para dar conta do que eu não falei, eu fiz um curso que está lá na nossa plataforma. Você também encontra o link desse curso aqui embaixo na descrição do vídeo. E para complementar esse curso, porque claro que no final da gravação das aulas eu não fiquei satisfeito, eu me dispus a semanalmente voltar aqui e conversar sobre o tema com vocês. Então a nossa conversa de hoje vai ser sobre libido. A aula vai ficar aqui disponível durante 24 horas e depois, se você quiser ter acesso a ela integralmente, é só procurar o nosso curso nos links das bios, dos lugares, dessas coisas aqui, procurando lá no Google, vocês acham onde está o curso. Pode perguntar também nas redes sociais que a gente manda o link para vocês. Então, como essa é a nossa primeira conversa semanal, estou me dispondo aqui a começar uma conversa semanal sobre esse tema, eu vou começar partindo do princípio que você não assistiu o curso e fazendo um pequeno levantamento sobre o que a gente pensa sobre libido. No final, eu vou procurar colocar algumas referências bibliográficas. Aliás, no curso tem uma aba que são as referências bibliográficas, então vocês vão encontrar lá o texto e a alusão ao vídeo para saber de onde está isso que eu estou falando agora. Quem me acompanha há um pouco mais de tempo sabe que eu sou muito dispersa no jeito de conduzir o conhecimento, mas procuro ser bastante embasada no texto e predominantemente
no texto freudiano, mas é claro que tudo isso fica sempre muito contaminado pela minha prática clínica e pelas minhas reflexões, inclusive sociológicas, sobre o mundo. Então, bora lá, vamos lá ver o que sai disso. Libido, para mim, é uma palavra que ela sofre uma mudança de significado a partir da obra do Freud. E quando eu me dispus a pensar sobre isso, quando eu estava pensando em falar sobre isso com vocês, foi interessante porque quando eu falo antes da obra do Freud, para mim isso é uma temporalidade. Então eu estou falando, olha, antes de 1900, quando as publicações psicanalíticas ainda não tinham sido feitas, quando Freud ainda não era reconhecido como Freud socialmente, a gente tinha um conceito de libido que depois da obra do Freud se modificou. Mas aí, me dando conta dessa temporalidade, eu vejo que se modificou para as pessoas que conhecem a obra freudiana. Para as pessoas que não conhecem, elas continuam usando o mesmo sentido da palavra que era usado antes de 1900, antes da produção das obras do Freud, antes da publicação, na verdade, das obras do Freud, que começou oficialmente com a interpretação dos sonhos. Então, quando eu der a entender essa temporalidade, percebam que eu não estou falando de fato de um registro linear, mas estou falando de um registro subjetivo, que é o registro do conhecimento. E eu gosto muito disso porque eu penso que isso é a própria metalinguística da psicanálise. Quando a gente estuda a psicanálise, a gente se dá conta de que o tempo da consciência não é um tempo linear. Aliás, eu também não diria que ele é um tempo cíclico. Eu gosto muito do conceito do tempo eterno. As realidades emocionais estão absolutamente vivas nesse momento presente e você age a partir delas. Mas isso é outra discussão. Agora, o que eu quero falar é isso. Ó. Antes do Freud, a gente pensava que libido se referia ao desejo consciente de relações sexuais. Então, era o mesmo sentido que na atualidade a gente usa em revistas assim para dizer aumente a sua libido, tome a substância tal, que aí geralmente é uma substância de um lugar meio distante, meio diferente, que vai fazer com que a sua libido aumente pelas ações químicas dessa substância e coisas do tipo. Ou então posturas. Já ouvi, tipo, alguma coisa, faça ginástica, faça determinados exercícios, enfim, faz aí alguma coisa, porque essa tal de libido vai aumentar. E essa tal de libido que vai aumentar, geralmente é a libido de desejo consciente de relações sexuais, é interesse sexual. Então, no senso não psicanalítico, quando a gente fala de libido, a gente fala de desejo consciente de relações sexuais. Qual é a intenção? Falar disso. Estou lembrando de um trecho de música que fala: você provoca a minha libido. É isso, ó. Você provoca em mim desejo, você provoca em mim intenções sexuais. Essa é a forma como o senso não psicanalítico observa, define libido. Quando o Freud começa a pensar a psicanálise, ele tem uma metodologia assim de trabalho que sempre começa pela observação do comum. E depois, para uma certa análise radical, uma análise que vai à raiz da proposta daquele senso comum. Então, quando ele começa a pensar libido, ele usa a referência do senso comum. Então, libido tem a ver com sexualidade e com consciência de sexualidade. Mais precisamente, libido tem a ver com genitalidade.
Então, libido tem a ver com, de alguma forma, o exercício da atividade genital. Daí a gente dizer que as pessoas são tomadas por libido na puberdade. Quando é que você tem libido? Na puberdade. Por quê? Porque libido tem a ver com o exercício da sua genitalidade. Talvez, pensando na época, até houvesse um pensamento determinista para falar de um instinto de procriação, de um instinto de preservação. Nesse momento em que Freud está produzindo, meados de 1900, muitas explicações que nós damos para os nossos comportamentos estão permeadas por esse discurso do instintivo, do animal em nós. Enfim, isso tem pontos interessantíssimos, inclusive nós podemos falar sobre a descoberta, ou melhor, a invasão ou a tomada de conhecimento do continente americano e de como isso impactou o pensamento europeu. Mas não vamos para lá hoje. Agora, o que a gente precisa saber é que o Freud pegou esse conceito tal qual ele era usado no senso comum e trabalhou com ele pensando com as pessoas. Tá bom, então libido é alguma coisa que toma nosso corpo, que toma a nossa estrutura na puberdade, provavelmente com uma raiz instintiva e tem como função exercer a procriação e, de alguma forma, a continuação da espécie. Tá, ok, beleza. Vamos concordar com as pessoas, inclusive com cientistas, quando eles estão pensando isso. Mas isso que nós chamamos de sexualidade é alguma coisa que transcende o referencial genital. Nós temos como atividades sexuais atividades que não têm vínculo direto com o exercício da sexualidade, da genitalidade e tampouco da procriação. A gente faz um monte de coisa que a gente chama de sexual que não tem vínculo genital. Por exemplo, simples, todos nós fazemos. Beijo na boca. Quando a gente está enamorado de alguém, a gente procura beijar essa pessoa na boca. Essa atividade não tem finalidade genital. Nem todo beijo na boca deve culminar numa relação sexo-genital. Nem todo beijo na boca vai, aliás, assim, nenhum beijo na boca diretamente vai levar a um ato procriativo. No entanto, todos nós entendemos o beijo na boca como atividade sexual. Então, é uma atividade sexual, mas não é uma atividade genital. Outro exemplo, que faz tempo que eu não ouço nenhuma história nesse sentido, mas quando eu era bem pequenininha, tinha uma coisa assim que era um tarado. O tarado era alguém que ficava num lugar escuro, num lugar assim de pouco trânsito, de pouco acesso, e ele, quando as pessoas passavam, eu nunca vi, tá, gente, mas eu sempre ouvi histórias nesse sentido, ouvi as mulheres comentando, que quando a pessoa passava, ele de alguma forma exibia os órgãos genitais. Então o tarado era um homem que ficava lá num canto meio escondido e quando você passava por ele, ele exibia os órgãos genitais. Como eu nunca vi a cena aqui no Brasil, eu fico imaginando, a minha imagem é mais no sentido do cinema, um cara com capa que tá pelado por baixo, aí você passa por ele, aí ele abre a capa, você vê que ele tá pelado, e aí você é uma mulher e fica chocadíssima, ai, um homem pelado, e sai correndo escandalizada com aquilo. Esse era o tarado, que eu não cheguei a conhecer, mas fazia parte dos relatos da minha infância. Olha, o tarado tem uma tara. Uma tara é um comportamento sexual. Mas
Você ficar pelado na frente de alguém que vai sair correndo não é uma atividade genital. Não é alguma coisa que vai, é, sei lá, gerar possibilidade de procriação. Nesse caso, não gera nem possibilidade de relacionamento, quem gerar de procriação. Mas a gente tem isso como atividade sexual. Então, de novo, é atividade sexual, mas não é atividade genital. O que o Freud conclui observando esse gesto? Tem um monte de exemplos. Eu acho que estou pensando especificamente nos 3 ensaios sobre a sexualidade, mas eu também misturo muito com os 5 lições de psicanálise. Ele está pensando que, então, existe uma diferença entre o sexual e o genital. E muitas das atividades que nós chamamos sexuais não são genitais. Inclusive, o que nós utilizamos, os atos que nós utilizamos como preliminares para que a relação genital seja satisfatória, não são eles propriamente genitais, mas são reconhecidos como sexuais. Então eu contei a história do tarado, o beijo na boca, o você ficar olhando, essa cena de você estar olhando a pessoa, o corpo da pessoa, ai que bonito, que interessante. Olha, quando eu falo, você consegue ver a cena de, tem uma conotação sexual aqui, tem alguma coisa. Essa coisinha aí, essa intenção que não necessariamente se realiza é o que nós vamos chamar de libido. Essa energia, isso que leva ao movimento, isso que está presente nesses funcionamentos sexuais que não são genitais. Para dar conta desse raciocínio, assim, na verdade dessa observação, o Freud é levado a pensar que então essa libido não é alguma coisa que cai na gente quando a gente entra na puberdade. Não é alguma coisa que acontece com finalidades de procriação. Mas sim é alguma coisa que vem nos acompanhando nas nossas atividades vitais. O Freud, então, ele vai pensar que libido é alguma coisa que nasce com a gente, que faz parte do nosso desenvolvimento psicofísico e que em determinado momento toma áreas genitais. Então, sim, na puberdade, essa libido se organiza para a genitalidade, mas ela não é especificamente genital. E essa é a grande questão da libido. Então, libido é essa coisa, essa sensação, essa energia, e quando eu falar energia, não pense em nada no sentido orientalista, pense em algo no sentido mais físico, físico-químico. Na psicanálise a gente usa muitas palavras que são referências à química e à física, porque vocês precisam se lembrar que o Freud era um médico, ele era um pensador lógico, racionalista, iluminista, então ele foge sempre que possível de abstrações. Por incrível que pareça, para quem está começando a estudar, o Freud faz um esforço imenso para ser objetivo e passível de compreensão. Então, quando a gente fala energia, a gente não está falando no sentido orientalista de forças sobre as quais você não tem controle, sei lá, essas coisas por aí que vocês conhecem. Estamos falando de uma disposição do organismo, um fruto do movimento. Eu gosto muito da imagem de eletricidade. A gente não sabe o que é eletricidade exatamente. A gente consegue ver as ações dela. Como a eletricidade age? Quais são os frutos da presença da eletricidade? Isso a gente consegue. Agora, definir com exatidão
como ela se forma, por que ela se forma, como faz para ela aparecer, isso até a gente consegue ter um pouco de controle. Como faz para ela se apagar, isso claro que os físicos especialistas sabem disso, mas nós, no senso comum, nós acendemos a luz e apagamos a luz, nós não refletimos sobre qual é a natureza dessa energia. Quando eu penso em libido, então eu estou pensando nessa natureza de energia, alguma coisa parecida com eletricidade. Eu observo como ela se movimenta, eu sei quais são as ações e reações dela, mas eu não conheço sua origem, sua natureza. Como Freud é um pensador muito vinculado ao organismo, ele sabe que libido tem origem no funcionamento do organismo. E aí, o que eu estava aqui, raciocínio eu estava construindo com vocês, eu estava construindo assim. Percebam que ele continua usando o referencial de libido vinculado à sexualidade que ele aprendeu do senso comum. Mas o que ele faz é ampliar o conceito de sexualidade do senso comum. Porque o que as pessoas pensavam? Que libido e, portanto, sexualidade é alguma coisa que acontece na puberdade com fins reprodutivos. E o que ele simplesmente observando os nossos comportamentos, o jeito que a gente fala da sexualidade, o nosso jeito de se relacionar com as outras pessoas no mundo, ele olha e fala: tá, tem um quê de razão aqui, mas não toda a razão. Porque, embora exista libido na genitalidade, existe libido numa série de outros comportamentos que nós não consideramos genitais e que não têm em nada fins reprodutivos. Logo, libido e sexualidade é alguma coisa anterior à nossa necessidade ou desejo de reprodução. E aí a gente chega naquele ponto que eu estava falando de libido é algo que nasce comigo e que me impulsiona a vida. Aí, fazendo esse raciocínio, ó, o Freud vai ver que você, quando está apaixonado, procura beijar a boca de alguém. E quando você está apaixonado, você costuma dizer coisas do tipo: não vivo sem você, preciso de você para viver. Ora, será que eu não posso pensar que o beijo na boca e essa alocução linguística não são frutos de uma sensação corpórea outrora vivida? Será que quando eu beijo você na boca, eu não estou me lembrando de um momento que eu colocava a minha boca no corpo de alguém e isso me dava vida, isso me dava calor, isso me dava alimento? Porque teve um momento da minha vida em que o calor do seu corpo e o alimento que vem do seu corpo eram necessários para a minha sobrevivência. Esse momento de fato existiu. A gente sabe muito bem que bebês humanos são extremamente frágeis. Se não tiver alguém lá cuidando deles, zelando pela vida deles, eles não sobrevivem. Vocês, como eu, devem conhecer inúmeras histórias trágicas de gente que esqueceu um bebê no carro ou esqueceu o bebê em algum ambiente muito frio e, passadas poucas horas, o bebê estava morto. A gente precisa de cuidado. Esse cuidado é vital. Então, houve sim um momento da minha vida em que não ter esse contato físico com você, não receber o alimento leite que vinha disso, não ter contato com o calor do seu corpo, me levaria à morte. E aí o Freud faz essa coisa linda, incrível, de juntar as nossas sensações presentes com as nossas experiências do passado. Débora, então você está me dizendo que aqueles beijos apaixonados que eu tenho com a pessoa que eu amo são, ou melhor, estão contaminados
pela lembrança da experiência de prazer, de vitalidade, de amor que eu tive quando a minha mãe me amamentava? Sim, eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso. Estou dizendo que esse prazer que você sente na atualidade, ele tem reminiscências das suas experiências passadas. E aí é claro que vocês já conseguem fazer a dedução. Tem gente que não gosta de beijo na boca. Será que essa pessoa foi amamentada? Será que ela foi amamentada com carinho? É uma pergunta. O Freud fala exatamente sobre isso. Ele fala que a intimidade que a gente vai conseguir ter com o nosso corpo e com o corpo do parceiro na relação genital tem muito da intimidade que a nossa mãe e os pudores, né? Que a nossa mãe conseguiu ter com o nosso corpo no nosso momento de formação, na nossa constituição mesmo, nesses primeiros meses de vida. E aí, quando o Freud coloca isso, ele cria um escândalo para a humanidade. Eu acho que é alguma coisa que nem psicanalista consegue lidar ainda completamente hoje em dia, que é essa noção de que existe sexualidade no bebê, que existe libido no bebê, que o bebê tem uma relação de prazer com o corpo da mãe. Para mim, que estou muito acostumada com raciocínio, isso é muito lógico, porque assim, se eu preciso disso para viver, é natural que isso seja prazeroso. A natureza não ia fazer uma coisa que a gente precisa para viver ser dolorosa para a gente nunca querer fazer aquilo e morrer. Então, eu preciso, para viver, eu sou mamífero, né? Para viver eu preciso mamar. Então, mamar tem que ser uma coisa prazerosa para mim. Eu sei que muitas mulheres vão falar do quanto a amamentação é desagradável, mas aí eu vou ter que perguntar, será que isso é uma norma biológica ou será que isso é fruto das construções sociais que nós fizemos em torno do corpo da mulher, em torno da amamentação? O mais lógico, pensando no organismo, é que a amamentação fosse também prazerosa para a mulher, prazerosa para o bebê e prazerosa para a mulher. Por quê? Porque o bebê precisa continuar vivo e para ele continuar vivo, ele precisa ter alguém que tenha disposição para cuidar dele. É claro, hoje tem tecnologias, a gente tem mamadeira, a gente vai dando os nossos jeitos para lidar com as nossas construções culturais. Mas quero que você capte o raciocínio. O que o Freud está dizendo é que essa vontade de viver que tem no bebê é a sexualidade do bebê. Não é genitalidade. Nós não podemos cometer o erro de confundir isso que nós chamamos de sexualidade infantil com a sexualidade do adulto. Não tem, assim, tem um Winnicott que ele fala um jeito que eu gosto. Ele fala assim, olha, a criança usa a linguagem da ternura. Então, um bebê, ele está procurando viver, receber calor, receber alimento. Não é a sexualidade do adulto. Não é, inclusive, não são as perversões que esse adulto, que de repente não teve cuidado materno, desenvolve em relação ao corpo da criança, ao corpo do bebê. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um campo de sensação. A imagem é essa mesmo. Olha, teve um momento que apareceu uma pessoa na minha vida e ela cuidava de mim, me aquecia. Eu não sei como, mas parecia que ela sabia ler meus pensamentos. Eu sentia um incômodo e ela vinha com alguma coisa, uma coberta, alguma coisa o seio, alguma coisa uma palavra que me tirava do meu incômodo e me colocava numa situação de bem-estar. É natural, para mim me parece natural, que quando eu amo, eu atribua essas mesmas características à pessoa que eu amo. Ah, quem é você? Você é a pessoa que me alimenta, você é a pessoa que me aquece, você é a pessoa que dá sentido para a minha vida. Não começou na puberdade com finalidade genital. Começou no nascimento,
com o movimento para a vida. E aí a gente diz, olha, desde o nascimento, as pessoas são dotadas de libido, as pessoas são dotadas de sexualidade e na puberdade, essa sexualidade, muito misturada pelos nossos nuances culturais, se organiza, se articula para a genitalidade. Então, não é genital no começo, mas é sexual. A libido está lá presente e a gente confunde o movimento da libido, o movimento de crescimento da libido com o próprio movimento de crescimento e desenvolvimento do nosso corpo e do nosso psiquismo. Na psicanálise freudiana, o crescimento, o movimento da libido no corpo possibilita crescimento psicofísico. E é interessante, eu acho que a grande questão é, mas por que usar essa palavra libido tão vinculada à atividade genital para falar de atividades infantis, para falar de atividades primárias? Porque o Freud está pensando biologicamente e nos comparando com os outros mamíferos. Ora, os outros mamíferos desenvolvem competências de sobrevivência e competências de procriação. Nós somos mamíferos, então a nossa organização psicofísica, as nossas características, em última instância, pensando no básico da sobrevivência, elas devem gerar competência para a sobrevivência e competências para a procriação. Mas, como nós somos humanos, nós temos complexidades muito específicas, nós não paramos por aí. Então, as nossas competências para sobrevivência, elas se tornam capacidade de produzir arte. As nossas competências para a procriação se tornam capacidade de relacionamento, que inclusive vai gerar, sei lá, embaixadores do mundo conversando sobre como a gente vai cuidar de não destruir o planeta com o nosso desenvolvimento industrial. Então, o que que era? Era uma competência de procriação. Competência de procriação em nós vira competência de relacionamento, e competência de relacionamento faz com que a gente tenha estruturas sociais extremamente complexas. Tudo isso é fruto do movimento da libido, que em nós consegue ser desviada para outros fins que não os fins genitais. Então, deixa eu ver se eu consigo resumir o que eu estou falando. Eu já falei demais, eu sei. Se por acaso eu não conseguir responder vocês agora, deixa a dúvida nos comentários que eu posso fazer um videozinho. Geralmente eu faço um videozinho no Instagram para responder alguma dúvida que vocês tenham e que eu não vou conseguir responder agora. Mas assim, tentando resumir o que eu falei, eu estou dizendo assim, olha, libido é um conceito que antes do Freud significava desejo consciente de relações sexuais. Quando o Freud começa a trabalhar esse conceito, ele pensa, ele pega isso que está na cultura, pega isso que está no senso comum e analisa. Analisar é pegar uma parte e dividir em pequenos pedaços. A ideia é que, em observando um pequeno pedaço, você tem uma compreensão do todo. Então, ele pega a locução do senso comum e analisa, divide em pequenos pedaços. E fala, tá bom, entendi. Tem a ver com procriação. Mas você gosta de beijar, né? Você chama isso de sexual, mas isso não tem a ver com procriação. Você gosta, às vezes, de ficar vendo umas fotografias de uns corpos bonitos, umas pessoas bonitas. Não tem nenhuma chance de você ter um relacionamento genital com essa pessoa que você está vendo a foto numa revista. E, no entanto, você entende isso como sexual. Então, a gente tem que pensar que o sexual e o genital não são iguais. A genitalidade tem sexualidade, mas a sexualidade nem sempre tem genitalidade. Ah, então
essa energia, essa força que você pensa que toma você durante a puberdade deve existir antes nas suas outras atividades que não são genitais, mas que estão vinculadas com o exercício dos seus sentidos: sexual, sensual, sensorial. E você exercita os seus sentidos para ficar vivo. Então, desde que você nasceu e teve impulso de sucção, você estava tendo uma atividade libidinosa, uma atividade sexual, mas não tinha nada em você ainda que apontasse para atividade genital. Essa só vai aparecer lá na puberdade. Com isso, o Freud muda o conceito que a gente tem de sexualidade e muda a forma como a gente observa o nosso desenvolvimento. Eu acho que esse ponto, esse exemplo que eu dei de você beijando na boca como uma lembrança, a palavra que a gente gosta em psicanálise é reminiscência, como uma reminiscência daquele período em que você era completamente cuidado e nutrido pelo corpo dessa figura materna, exemplifica bem a forma como a psicanálise compreende a realidade. Isso que você vive na atualidade tem contaminação. A palavra é ótima. É uma contaminação, porque não é só uma questão de lembrar. A palavra reminiscência é mais completa por causa disso. Não é só uma questão de influenciar. Não, está misturado o beijo de hoje com a amamentação de ontem. Aquela experiência, ela não ficou lá, ela constituiu o seu organismo e ela está presente nas suas ações cotidianas. Então, quando a gente se dispõe a estudar o movimento da libido e a forma como a libido se organizou para formar, na sua história, o seu organismo, a gente está estudando seu funcionamento psicofísico, o jeito que você se relaciona ou não se relaciona com seu corpo. A gente está estudando o próprio movimento da sua vida. Como nós somos mamíferos, nós somos estruturalmente organismos complexos e animais, a gente vai pensar assim: nossa, a gente tem similaridade com os animais. Então, os cachorrinhos são mamíferos, os macaquinhos são mamíferos, os elefantes são mamíferos. Como é que a gente consegue fazer arquitetura? Como é que a gente consegue fazer uma sinfônica? Eles são dotados do mesmo movimento de busca de vida. Por que a gente faz mais? Porque a gente consegue desviar a libido que estava planejada, digamos assim, naturalmente, para competência de sobrevivência e competência de procriação e transformar em algo muito maior. Competência de sobrevivência, competência de trabalho, competência de fazer poesia, competência de procriação, capacidade de fazer uma estrutura complexa. Não é separado das experiências primárias. E o interessante na construção humana é que a gente maximiza, mas não perde a raiz. Então, é claro que a gente faz estruturas sociais de uma complexidade absurda, mas se a gente for pesquisar a raiz do desejo que me motivou a essa ação, a gente vai chegar numa coisa muito fundamental: calor, busca de alimento, busca de reconhecimento, ou seja, de relacionamento com o outro. É essa a proposta de compreensão da libido freudiana. Pronto, falei muito. Gente, não vou conseguir responder os comentários de vocês hoje, estou com um tempo um pouco corrido, mas por favor, essa aula vai ficar aqui disponível durante 24 horas. Deixem os seus comentários, deixem as suas dúvidas, que eu respondo depois num videozinho lá no perfil da Escola de Psicanálise de São Paulo no Instagram. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui,
que acompanha meu trabalho e até a nossa próxima aula.